E fala, meus queridos orgulhos do Doc! Sensibilidade à proteína do leite versus intolerância à lactose. Videozinho polêmico, meus queridos. Adoro. Vambora. Vou trazer conteúdo para vocês de primeiríssima mão. Coisas que você não tinha a mínima ideia. Coisas que você às vezes tinha ideia, mas está errado. Afinal de contas, todo paciente com problema com leite seria uma sensibilidade à lactose? Se não, porque diabos é o único tipo de exame que gastro pede, nutricionista pede, médico em geral pede. Se pode ser outra coisa a não ser a lactose. Será que um puxa mais para um lado, outro puxa mais para o outro? Será que tem como saber só por olhar se é um problema com a lactose, é um problema com a proteína do leite? Eu vou trazer para vocês aqui agora verdade, beleza? Mas antes, se inscreva no canal, ative as notificações, ative o sininho, comente, compartilhe esse vídeo para todo mundo que você possa imaginar que entre nessa parte de sensibilidade a leites e derivados, digamos assim. Veja meus outros canais, estamos no Instagram, estamos no TikTok, estamos dominando o mundo. Mark Zuckerberg, você que cuide de nós, hein? Beijo Doc pra você. Vambora, pessoal. Quando a gente fala de leites e derivados, eu prefiro muito mais falar com o meu paciente que possivelmente ele tem uma sensibilidade a leites e derivados que ser taxativo se puxa para um lado ou puxa para o outro. E por que eu estou te falando isso? Porque a gente vai lá e pede um exame de intolerância à lactose, um exame de sangue, às vezes um exame clínico, sei lá. E às vezes o paciente dá negativo. Porém, a dor de cabeça dele, a constipação dele, às vezes as ites, rinite, sinusite, bronquite, dermatite, tudo basicamente melhora quando você para de consumir esses derivados. Mas doutor, como isso acontece? Porque eu fiz o teste, deu negativo, mas eu fiz o teste clínico, é o que a gente chama, né, ficar sem, e deu positivo. Por quê? Como eu falei para vocês, lactose, açúcar do leite, proteína do leite, pode ser a caseína, por exemplo, tem outros tipos, tá? São coisas diferentes. Então quando você faz um teste disso daqui, falando que você não tem essa sensibilidade, não tem essa intolerância, não tem essa alergia, por exemplo, não significa que você não tem aqui. Por isso que eu prefiro falar no meu paciente que possivelmente tem uma sensibilidade a leites derivados, que você tem uma intolerância à lactose, às vezes uma intolerância, uma sensibilidade à proteína do leite. E pessoal, dentro do meu teor clínico, quais alimentos são mais comuns de causar sensibilidade alimentar, beleza? Glúten, leites derivados, soja e amendoim, é o que a gente mais vê. Existem outros também. Individualidade, coisas que você deve conversar com o seu médico, conversar com o seu nutricionista, ele tem que entender que existe isso, faz uma diferença absurda. Primeira regra, você, benção, não é obrigado a consumir leites derivados para você sobreviver. Diferente do leite materno, alimento top 1, melhor alimento do mundo. Mamãe, te amo, obrigado por existir. Leites derivados da leite de vaca, cabrito, enfim, outras coisas, você não é obrigado. Ah, doutor, o cálcio, existem outras fontes de cálcio, couve, brócolis, alimentos verdes escuros, gente, é o que basicamente vai estar trazendo uma fonte de cálcio. Gosto muito do gergelim também para poder estar trazendo cálcio. Enfim, existem outras fontes. Você não é obrigado a estar consumindo leites e derivados para poder estar pegando cálcio. Mas é um puta de alimento. É um alimento fácil. Então também não saia excluindo aquilo que você não tem a mínima ideia. Converse com um profissional adequado para poder saber se é para você, se não é. Às vezes é o excesso que está trazendo problema. Até eu brinco que é o seguinte, se fosse só um determinado nível, uma determinada quantidade, você teria descoberto, teria uma suposição na tua infância sobre essa sensibilidade alimentar. Mas não, você percebeu isso aos 40, aos 50, 60 anos, aos 30 e poucos anos. Ou seja, às vezes é aquela linda regra, água mole, pedra dura, todo bate da que fura. Às vezes demorou tempos. Uma fragilidade imunológica, uma alteração intestinal, uma alteração psicológica que muda todo o seu cunho fisiológico. Então a gente vê que tem outras coisas. Então às vezes você, melhorando o seu intestino, melhorando o seu sistema imune, um exercício físico, consumir mais fibra, beber mais água, já deixa você consumir seu milkshake, por exemplo, sem estar correndo para o banheiro. E, como eu te falei, não chega a ser uma regra dos sinais, dos sintomas de você ter uma sensibilidade a leite. Pode ser gás intestinal? Pode. Você pode ter diarreia? Pode. Você pode ter constipação? Pode. Pode ter sangue nas fezes? Pode. Você pode ter alteração imunológica como bronquite, sinusite, rinite, dermatite? Pode. Você pode ter uma facilidade de aflorar uma doença autoimune, como uma psoríase também? Pode. Pode também não ser nada. Às vezes você pode ter só uma alteração bioquímica que você não vai nem imaginar aqueles derivados. Então é aquilo. Existe
Pode ser. Eu acho que vale a pena um teste clínico, você não vai morrer se ficar 21 dias sem. Porém, se você for taradinho de leites derivados, se você for aquela pessoa que não consegue fugir de pão de queijo, fugir de pastelzinho de queijo, fugir da pizza, tudo tem que ter queijo. Se não tiver queijo, põe queijo e mais um queijo em cima. Possivelmente tu tem sensibilidade a leites derivados. Possivelmente. Por quê? Já foi comprovado que o nosso corpo ele tende a nos dar uma certa tara por tudo aquilo que nos faz mal. Não tem quando você vai morrer, mas vai morrer sorrindo, é algo mais ou menos parecido. Então se você é o tarado, meu amigo, do leite derivado, doutor, mas eu quase não bebo leite. Beleza, mas já esse queijinho safado que você põe no pão todo dia é feito de quê? De amora, né? Então é aquilo, pessoal. Brincadeiras à parte, escute o seu corpo, tá? Eu sou Moisés, estou assistindo esse vídeo, possivelmente eu tenho sensibilidade a leite derivado, tô triste, tô abatido, e aí? Lista de substituições, leite de qualquer coisa que não seja leite de vaca, por exemplo. Já vi pessoas falando que melhora com leite de cabrito, por exemplo, leite de cabra, né? Já vi pessoas melhorando com as bebidas vegetais. Eu tenho na minha geladeira o leite de coco, você pode fazer o leite de aveia, o leite de arroz, leite de amêndoa. Deixa eu ver outro leite aqui que eu vejo muito. Macadâmia, já ouvi falar que é muito bom. Leite de castanha de caju. Então você pode fazer essas bebidas vegetais, que as pessoas chamam de leite vegetais, para fazer a substituição. Eu gosto muito do leite de coco. A minha ideia no futuro é estar trazendo para vocês esse conhecimento, mostrando como que a gente prepara para poder trazer uma facilidade maior para vocês, beleza? Mas tem esses outros métodos que você pode estar substituindo o leite sem estar abrindo mão do seu leitinho quentinho de dormir, beleza? Então, pessoal, espero ter tirado essa dúvida de vocês. Coloca nos comentários qualquer perguntinha, que é sempre um prazer estar somando na sua vida. Ótimo dia!